Se tiver algum tropeço, algum movimento errático de alguém, aí, a votação ocorrerá, no início do próximo semestre. Mas eu sou dos otimistas. Eu acho que é possível votar no plenário da Câmara, no final de junho, mas principalmente na primeira quinzena de julho, disse Rodrigo Maia sobre a reforma, na tarde desta segunda-feira, 03. Se aprovada na Câmara, a reforma seguirá para o Senado. É considerada fundamental pelo governo e por especialistas para ajustar as contas da União. A meta é economizar cerca de R$1,10 trilhão em 10 anos. O grosso dessa economia será feito entre os trabalhadores do setor privado, cerca de R$687 bilhões em 10 anos. Cerca de 71 milhões de pessoas serão afetados pelas mudanças nas regras de aposentadorias e pensões, só neste segmento. Entre os servidores públicos federais, 1,4 milhão de pessoas serão atingidas. No governo federal, o rombo da Previdência tem crescido rapidamente. A diferença entre a arrecadação e os gastos chegou a R$266 bilhões em 2018, segundo dados do Ministério da Economia. A reforma da Previdência tramita como uma proposta de emenda à Constituição, PEC. Foi apresentada pelo governo ao Congresso no dia 20 de fevereiro deste ano. Hoje, está na comissão especial criada na Câmara para analisá-la. Os deputados tiveram até o dia 30 de maio para apresentar sugestões de mudanças, emendas, ao texto. Agora, cabe ao relator da comissão, Samuel Moreira, PSD-BSP, apresentar seu parecer aceitando ou rejeitando as emendas dos deputados. Na segunda-feira, 03, em Porto Alegre, Moreira disse que vai entregar o relatório ainda esta semana, ou, no máximo, no começo da semana que vem. Entregue o relatório. As regras da Câmara determinam que haja um intervalo de 2 sessões do plenário da Casa antes da votação na comissão especial. Se aprovado na comissão, o texto segue para o plenário, onde precisará dos votos de pelo menos 308 dos 513 deputados, em 2 votações. Entre os 2 turnos de votação há um intervalo de 5 sessões, conhecido como interstício. No ano passado, a festa injetou cerca de R$240 milhões na economia de Campina Grande, PB, por exemplo. Atraiu algo como 2,5 milhões de pessoas à cidade do Agreste Paraibano, segundo dados do Ministério do Turismo. Deputados, principalmente os da região Nordeste, costumam tirar o período para voltar às suas cidades e fazer corpo a corpo com os eleitores. Juntos, os 9 estados da região Nordeste somam 150 deputados. Na tarde de ontem, Rodrigo Maia disse que está cancelando as viagens dos deputados marcadas para depois do dia 20 de junho. Ele se referia, porém, a missões oficiais dos congressistas. O presidente da Câmara não pode impedir viagens particulares de seus colegas. Eu acho que o quórum da Casa tem que estar próximo de 500 deputados. Eu já estou cancelando as viagens dos deputados a partir do dia 20 de junho. Todos os pedidos estão sendo negados, para que a gente possa a partir do dia 20 de junho já voltar a ter o quórum de 505 deputados. Hoje estamos com uma média de 475, 480. A gente precisa recuperar esses 20 para ter uma margem tranquila para aprovar a Previdência já no final do mês ou no início do mês que vem, disse Maia a jornalistas. O exemplo mais recente é a tramitação da medida provisória 870, que reorganizou a estrutura do governo e reduziu o número de ministérios de 29 para os atuais 22. A medida foi aprovada poucos dias antes de perder a validade, e os deputados fizeram modificações contrárias ao que o governo desejava. Por exemplo, retiraram o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, da alçada do ministro da Justiça, Sérgio Moro. O governo tem que dizer que é possível. Mas é possível quando você tem uma supercoalizão, uma base certa, e quando essa base consegue se impor para que as discussões, que são inevitáveis, sejam abreviadas, diz Melo. Conhecido como Paulinho da Força,
O deputado Paulo Pereira da Silva, SDSP, também avalia que Bolsonaro ainda não tem os votos para levar o projeto ao plenário. E é preciso um acordo de procedimento. Do jeito que está hoje, essa reforma não passa, disse Paulinho. Ele é líder do Solidariedade e um dos principais porta-vozes do grupo informal de partidos conhecido como Centrão. Do jeito que está hoje, com os R$1,2 trilhão do Paulo Guedes, ministro da Economia, acho que só o PSL e o Novo são favoráveis. Para o resto dos partidos, precisa ser modificada. Por fim, há ainda os gargalos no texto apresentado pelo governo. O principal deles é hoje a inclusão ou não dos servidores públicos de estados e municípios na reforma. Os regimes previdenciários dos estados hoje somam um déficit de cerca de R$90 bilhões por ano, segundo o cálculo da Instituição Fiscal Independente, IFI, do Senado. Mesmo nos estados onde o sistema ainda opera no azul há déficit atuarial, isto é, a tendência de que um rombo apareça nos próximos anos, se mantidas as regras de hoje. O estudo da IFI é assinado pelo consultor do Senado Josué Pellegrini, e pode ser acessado aqui. O texto original apresentado pelo governo Bolsonaro dá um prazo de 180 dias para os estados se adequarem às mudanças. Quem não cumprir poderá ser punido com a suspensão de transferências de dinheiro do governo federal. Ao perder o prazo, o governo estadual também não poderá mais receber empréstimo de bancos públicos federais, como a Caixa, o Banco do Brasil e o BDS. Pelo texto, os estados terão de aumentar os pagamentos previdenciários de seus servidores, além de reduzir os benefícios pagos a eles. O relator da reforma na comissão especial, Samuel Moreira, PSD-BSP, disse nesta segunda-feira que prefere, pessoalmente, manter os estados na proposta, mas não sabe se esta alternativa terá apoio dos deputados. O ponto é sensível para os deputados federais por mexer com categorias profissionais que têm muito poder de mobilização, como policiais civis e militares, e professores. Moreira participou nesta segunda-feira de um evento com os governadores tucanos de São Paulo, João Doria, de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Os três são favoráveis a manter os estados na reforma previdenciária,